A primeira notícia dessa semana, na realidade, ela está voltada para uma decisão bastante polêmica do Supremo Tribunal Federal, que está relacionada a dois temas de repercussão geral, que é o 881 e 885. E o que isso significa, tá? Isso abre precedentes para a possibilidade de que o judiciário possa invalidar algumas decisões que correram em trânsito em julgado. E o que isso significa? O trânsito em julgado, ele não permite que hajam mais recursos. Então, essa decisão, ela já é pró-contribuinte, ela não pode mais ser questionada, a não ser que seja por uma ação rescisória. E isso deixará de acontecer. Por quê? Porque por decisão, a gente está falando de tributos de trato sucessivo, por exemplo, ICMS, IPI, e o Supremo Tribunal Federal, em algum momento da história, né, do mundo do direito, ele decidiu que aquela cobrança era inconstitucional. Porém, por força das circunstâncias, o direito também evolui, e isso é normal de acontecer dentro do direito. A gente passa a rever essa decisão e entender, por parte dos tribunais, que essa decisão é constitucional. Contudo, quem adquiriu o direito no trânsito em julgado de não pagamento desse tributo deveria ser protegido. E isso seria em função de uma manobra que a gente chama no direito, que é de modulação de efeitos. O que é modular? É evitar que os efeitos daquela decisão eles alcancem o passado. E aí eles podem seguir dali para frente, mas não vai surpreender o contribuinte que já teve aquela decisão ao seu favor. Então, quando a gente fala nessa situação, por que é muito polêmica? Porque a gente começa a mexer com a segurança jurídica, que é um dos principais pilares do direito e do direito tributário. E a segurança jurídica deveria ser a primazia de todas as decisões judiciais. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo de uma maneira muito diferente do que o que deveria ser. Quando a gente fala sobre esse tema, é muito importante a gente fazer com que as empresas visualizem a importância de atuação no compliance tributário. O que é o compliance tributário? É a empresa atuar em consonância com a legislação. Isso protege a empresa, de certa forma, porque ela não vai vir surpreendida por uma decisão que ela não estava esperando, e aí de repente ela tem a possibilidade de fazer uma recuperação de tributos e ela não se valeu daquele direito. Então, quando a gente fala de dois âmbitos da recuperação tributária, que é o âmbito administrativo e o âmbito judicial. No judiciário, realmente entendia-se que quando você tem o trânsito em julgado, há uma segurança jurídica e a partir dali não haverão alterações com relação àquele direito adquirido. Essa era a máxima do direito. Então, a gente se sentia seguro com o trânsito em julgado. Hoje, isso já ficou dúbio, a não ser que saia uma modulação de efeitos que vá proteger o contribuinte dessa decisão dali para trás. Então, agora, quando a gente fala do âmbito administrativo, é diferente. Por quê? Os pontos que devem ser considerados em uma recuperação ou uma revisão tributária, normalmente no âmbito administrativo, são pontos consolidados, que não há discussão. Por quê? Porque eles estão em consonância com a legislação. Então, não há o que se falar em não concordância com relação ao que pensam os órgãos de fiscalização. Então, o compliance tributário leva o cliente não só a atuar no âmbito administrativo com segurança, mas também que ele possa avaliar as teses que ele possa se valer e como elas estão transcorrendo no mundo jurídico, para não serem surpreendidas. Isso é muito importante.